Olá, amados, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, pois foi ele, com seu precioso sangue, como de cordeiro perfeito, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, que nos comprou e nos redimiu de todos os nossos pecados. É nele que nós temos a certeza e podemos afirmar que salvo uma vez, salvo para sempre. E é nele que nós podemos também nos assegurar e nos resguardar da tal lei de Moisés. Porque a lei de Moisés foi dada aos judeus 430 anos depois de Abraão. Ou seja, que antes de Abraão existiu também um povo que foram mortos pelo dilúvio anunciado a Noé. Estes também pecaram sem lei, como diz Romanos capítulo 2, versículos, 14, em diante, vai dizer que os que com lei pecaram, com lei foram julgados, e os que sem lei pecaram, sem lei foram julgados. Então, nós devemos realmente nos resguardar de guardar de alguma forma a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não foi dada para nós, os gentios. E pelo contrário, há líderes, há pastores, há pregadores, mestres aí que se acham mestres, até mesmo mais acham tão ousados que ao ponto que pode resistir ao que foi pregado pelos apóstolos, principalmente o apóstolo São Paulo, que foi pregado. Paulo, autor de 14 epístolas, ainda que muitos digam que Hebreus não foi escrito pelo apóstolo São Paulo. Todas as características daquele livro ali aponta para alguém com as características de Paulo, que foi um hebreu de hebreu, circuncidado ao 8º dia, e guardava a lei mais extrema, a lei dos fariseus. E na idade dele, ninguém era igual a ele, e ele sempre se avantajava além daqueles que tinham a sua idade. Então, nós vemos que aqui a palavra, em Romanos capítulo 2, no vamos ler versos 12, diz assim a palavra: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Ok? Então, versículos 12 de 2 afirma aqui que a lei de Moisés, ela não vem desde o princípio, como que hoje, nos dias de hoje, nós somos sugeridos por líderes, lideranças, a guardar alguma coisa da lei de Moisés, visto que a lei de Moisés só foi dada 430 anos depois de Abraão, e dado a um povo chamado o povo hebreu, que foi libertado do cativeiro do Egito. Foi até Horebe, recebeu as tábuas de mandamento, e nesta lei eles permaneceram com um tempo predeterminado pelo Pai, que era a vinda de Cristo. Paulo fala isso lá em Gálatas, no capítulo 3, que enquanto Cristo não viesse, Paulo fala deles, porque ele era judeu também, estava submetido à lei de Moisés. Ele diz: estávamos debaixo da tutela da lei. A lei era um alho para eles, A lei era um alho, era um tutor, condutor, que os levou até Cristo, diz a palavra. E quanto a nós, gentios, nós estávamos no mundo estranho às alianças de Israel, sem as promessas, e diz a palavra, sem Deus no mundo. Ou seja, nossos pecados eram pecados por ignorância. Também sobre estes Cristo também expiou, quando ele, lá com os sacerdotes e sumos sacerdotes da lei, ele também recebia, sacrifício que tipificava Cristo por pecados de ignorância, diz a palavra. Então, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Fala em João, no capítulo 1, a respeito desta manifestação. Então, não é verdade que a igreja
gentílica, né, recebe de Deus, né, a aprovação de guardar alguma coisa com relação à lei de Moisés, a lei dos mandamentos, a lei com preceitos cerimoniais. Não temos nenhuma ligação, nunca tivemos com a lei. Então erram-se muito quando alguém diz o seguinte, que a mestre, homens que de fato têm uma mente brilhante, mas precisa ser esclarecida pela palavra, quando eles dizem o seguinte, que Paulo ali, quando está advertindo os Gálatas, veja que Paulo está entre os Gálatas e entre os falsos irmãos judeus que queria de alguma forma reduzir a igreja gentílica à escravidão da lei. Então, Paulo entre ele, ora fala como judeus e ora fala defendendo os gentios. Você vai ver expressões ali no livro de Gálatas, Paulo diz, nós, que refere a ele e os judeus, não aos gentios, porque os gentios pecaram sem lei, e sem lei foram julgados. Diz a palavra no corpo de Cristo, assim como os que pecaram com lei também foram julgados no corpo de Cristo. E antes mesmo de Moisés, havia também um povo que morreu sem lei, sem Cristo. Fala desde o princípio até o dilúvio, pessoas que morreram sem a lei e sem Cristo, diz a palavra. Estes Cristo, no dia da sua morte, desce 3 dias, fica retido lá na morte, pregando o Evangelho para repartir o despojo, diz a palavra no livro de Isaías, né? Que estes 3 dias que ele fica ali é para pregar o Evangelho, e Paulo chega a dizer que este Evangelho que nós cremos, o Evangelho de Cristo, já foi no propósito de Deus pregado a vivos e mortos. Ou seja, Deus é um Deus de tempos, de plenitudes, perfeitos, nada, nem antes nem depois, tudo segundo os teus desígnios, segundo a tua vontade. Então, este povo, como nós, gentios, pecaram sem lei e sem lei também foram julgados, ainda que já estavam mortos, mas Cristo veio para salvar a todos, desde o princípio até o fim, desde quando ele criou, nós dando forma de carne e ossos, diz a palavra, carne e sangue, ele nos formou, diz a palavra no livro de Jó, nós éramos espíritos e ele nos reveste, o pecado nos mata e nós ficamos um tempo vivendo em ignorância até o dia de ouvirmos a palavra da nossa salvação. Uma vez que nós, crendo, né, convertido ao cristianismo, não temos nada mais, nada em atender qualquer tipo de pregador ou rabino, por mais autoridade que ele esteja, ele não é maior do que Cristo, nem maior do que a palavra de Deus. Ou seja, não devemos nos submeter a nenhum jugo de escravidão, nada que de alguma forma nos leve a praticar coisas referentes à lei mosaica que foi dada a judeus. E não devemos também ignorar que uma parte dos judeus foi endurecida até que haja a plenitude dos gentios. O que significa isso? Judeus endurecidos por Deus não são mais tratados segundo a observação das coisas da lei, ou seja, Deus não espera e nem cobra nada deles com relação à lei de Moisés. E aos que se convertem do judaísmo, né, que são os judeus que se convertem a Cristo, a palavra de Deus diz que eles também estão livres da lei, então não pode querer de alguma forma, querer voltar atrás. Paulo chama estes de transgressores, e a palavra diz também lá que com respeito à salvação, Pai a este e por estes também intercedeu, diz a palavra. O que significa isso? Para que nenhum se perca, diz a palavra, assegurando aí a salvação de Deus em Cristo desde antes da fundação do mundo. E aí tem aqueles que nunca ouviram a respeito da lei, não sabem o que é a lei, chamados gentios. Os gentios que pecaram sem lei. Uma vez que eles se convertem a Cristo, devemos termos os cuidados, né, apostólicos, me refiro principalmente ao ensinamento de Paulo, para que estejamos atentos para que ninguém introduza nas nossas vidas como fizeram com os Gálatas, né, introduzir alguma coisa da lei, exigindo de nós guardar toda a lei, senão não podia ser salvo. Isso fala o livro de Atos, capítulo 15.
diz alguns fariseus, né? Alguns fariseus da época diziam assim, que não guardaram a lei de Moisés, não poderia ser salvo. E aí a igreja cristã se reúne no templo de Deus, principalmente com a presença do apóstolo São Paulo, já ali, não podia ser antes, porque senão nós não saberíamos o que daria com relação àquele debate. Mas o debate estabeleceu ali um limite, um princípio, de que tanto judeu como gentio não teria mais que se preocupar com as coisas da lei cerimonial e da lei na forma de mandamentos. Agora nós temos a ver com a lei moral, caráter de Deus. Está escrito também em Jeremias capítulo 31, versículos 31 em diante, que diz que na nossa mente agora está escrito a lei de Deus. Está impressa na nossa mente, escrita no nosso coração. E também em Romanos capítulo 3, né? Capítulo 3, a palavra vai dizer o seguinte, que quando nós estamos na graça, tanto judeus como gentios, nós estamos em conformidade com as exigências da lei, não mais por obras, não por sacrifício, que já foi feito um único sacrifício e as obras de Cristo satisfeitas as exigências de Deus, e aí nós em Cristo, nós anulamos a lei moral, o caráter de Deus? Não. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. O que a lei dizia? E o homem não podia cumprir. Não adulterarás, não furtarás, não dirás. A lei sempre dizia não, 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 não. E o homem não tinha poder para atender este não. Pelo contrário, o homem estava sempre indo contra a lei, os judeus. E nós, os gentios, estávamos sem lei, nem sabiam o que era pecado muitas das vezes. Como muitos de aí fora vivem uma vida totalmente, numa depravação total e nem sabem que é pecado. Então, para estes estão eleitos como eu, um dia estive lá, como Paulo diz, estás fosco em alguns de vós. Um dia eles vão ouvir também o evangelho da salvação deles, vão crer, e aí eles vão andar de conformidade com a lei do Espírito e de vida, que é Cristo, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 fala a respeito disso. Então, diga assim a palavra. Em Romanos capítulo 3, no versículo 31, vai falar a respeito, porque muitos dizem, e aí, anulamos a lei pela pregação, pela fé? Paulo vai dizer de modo nenhum. Vamos lá? Diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo diz, não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Por quê? O fim da lei é Cristo. E onde Cristo está? Está em nós. Colossenses 1, 27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo está em nós. Cristo, o cumprimento da lei. Cristo, a justiça de Deus, também se nos fez da parte de Deus, justiça, diga a palavra. Então, nós estamos justificados, uma vez que a lei não era e não é promulgada para quem é justo. A lei é promulgada para injusto, transgressor e de tudo aquilo que se opõe também à sã doutrina, diz o apóstolo São Paulo. É para estes a lei, mas para os que estão em Cristo, não. E eu volto a dizer, a lei de condenação do pecado e da morte eram os judeus que estavam debaixo. Cristo os resgatou também. E a lei do pecado e da morte era nós os gentios. Nós não tínhamos a condenação da lei porque nós não ouvimos lei. A lei não nos denunciava. A lei não revestia o pecado nas nossas vidas, porque nós não tínhamos recebido esta lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés aos judeus, até que Cristo vier, e aí tanto os judeus estejam endurecidos ou crendo no cristianismo estão libertos, e nós, os eleitos gentios, somos também libertos nesta obra maravilhosa que é a salvação por intermédio de Cristo. Então, quando se diz aqui, anulamos, Paulo, a lei pela fé, Paulo diz, de modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Porque agora nós andamos de conformidade com a vontade de Deus, pelo seu Espírito, diz a palavra, de glória e glória. Ou seja, o que o homem não podia cumprir por causa da carne que estava enferma, diz a palavra, os judeus, né, as exigências da lei, isto ele fez mandando Cristo, né, vindo
e assumir o nosso lugar, tanto o lugar dos judeus que estavam debaixo da lei, tanto os que não estavam debaixo da lei. Diga a palavra, ele, Cristo, cumpriu todo. A palavra diz que Cristo veio ser um substituto. Ele não veio para ser imitado, diga a palavra. O Cristo da carne não quer ser imitado. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios, né? Capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra do Pai, que diz assim: capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por quê? Porque o Cristo da carne, para muitos hoje, diz que é o modelo. Não é. O modelo do cristianismo é o Cristo crucificado. Porque o Cristo da carne, nem eu, nem você, nem judeu podia imitar, nem mesmo o seguir. Não mesmo, nem poderia seguir, diz a palavra. A palavra diz que para onde ele ia, ninguém podia ir. Ele vai dizer, depois que vocês me seguirão, ou seja, depois da cruz, sim, vocês me seguirão, porque há uma ordem do apóstolo, né, dado ao apóstolo São Paulo, a respeito deste Cristo maravilhoso. Quando Paulo vai dizer que ele já falou que não devemos conhecer Cristo segundo a carne, ou seja, imitar ou querer fazer as coisas que Cristo já fez por mim. Diga-se a palavra em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 e diante, amado. Diga assim: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ok? Então, Paulo aqui, a primeira epístola aos Coríntios, ele adverte que nós temos que crer no Cristo crucificado, não o Cristo da carne. Nós não devemos imitar o Cristo da carne, porque se fizermos qualquer tipo de obra que Cristo já fez, é como se nós estivéssemos, diga a palavra em Gálatas, anulando a cruz de Cristo, né? E Paulo vai dizer, falando mais uma vez a respeito deles, judeus, diga a palavra, ele como judeu, ele vai falar o seguinte, em Gálatas, né? Gálatas capítulo 2, no versículo 19 em diante, diz assim a palavra: eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Isto, Paulo, como judeus, que ele está aqui, lembrando, né, que ele está aqui entre os Gálatas e entre os judeus que creram no cristianismo, mas queriam permanecer debaixo da lei de Moisés. Paulo vai dizer que ele, mediante a própria lei, já tinha morrido, né? A fim de viver para Deus, ele estava crucificado com Cristo, diz a palavra. Esta é a posição de todo aquele que crê, dos judeus e dos gentios. A minha posição e a sua posição é estar crucificado com Cristo. Uma vez que eu e você estamos crucificados com Cristo, nós estamos agora onde? Na ressurreição do Cristo. Cristo glorificado. É a este Cristo que nós devemos imitar, como Paulo vai dizer nas suas epístolas, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não diz, sede meus imitadores, como eu imito o Cristo da carne, como eu sou. E a palavra fala do verbo presente, como eu sou de Cristo. E Cristo está ressuscitado, diga a palavra, e glorificado. Então,
não é verdade que nós tenhamos mais que guardar alguma coisa da lei. Nós, principalmente os gentios, que nunca tivemos de Deus nenhuma recomendação com relação à lei de Moisés e à lei dos mandamentos. Nós não tivemos nenhuma ligação e não devemos permitir que ninguém que não conhece a lei, que não sabe de fato o que significa a lei, tente de alguma forma introduzir em nosso meio o judaísmo. Até mesmo os símbolos, tá? Eu não tenho nem que imitar o judeu, com nada. Eu sou um cristão gentílico, daquele que crê na palavra e a palavra de Cristo, diz a palavra. Ok? E devemos também estarmos atentos, porque nos dias de hoje, o que se faz mais com relação à lei de Moisés, a Bíblia chamou de uma parábola, chama de uma parábola. Parábola que está estabelecida no meio daqueles que creram em Cristo. Veja que aqui é as escrituras que já está realmente estabelecida, né? E foi escrita, diz a palavra, para que eu e você creiam e não sejamos enganados, sabendo nós que nós estamos vivendo em tempos de engano, as minhas próximas pregações com relação ao que é apostasia, o que é ensinos de demônios e o que é guardar-se de tudo isso que está aí contra Cristo e contra a sua igreja. Ainda que é um tempo pré-anunciado pelo Senhor e é necessário que a igreja de Cristo possa realmente estar debaixo desta manifestação. Foi anunciada? Foi. No tempo de apostasia, sim, chegamos, estamos aqui. Eu e você fazemos parte desse tempo, onde a apostasia não podia entrar enquanto os apóstolos estavam. Uma vez que os apóstolos saem, a apostasia começa a reinar. E ela ganha sua maior proporção nos dias que estamos vivendo, porque a apostasia também prepara a vinda do anticristo, que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja que estará aqui para encarar o anticristo na autoridade e no poder desta palavra, assim como foi a igreja primitiva. Tá? Então, diga assim a palavra que nos dias de hoje, muitos, né, estão tentando oferecer a Deus dons como sacrifício. É uma parábola, irmão. É uma palavra, uma parábola. Deixa eu falar assim, né? Pausadamente. Parábola. É algo que aproxima a realidade, né? As coisas que parecem com a realidade. Ou seja, falam de coisas, né? Espirituais com as coisas terrenas, diz assim a palavra. Vamos lá, diz assim a palavra. Diz: é isto uma parábola para a época presente e segundo esta, Hebreus 9:9, amados. Confira aí, coisas espirituais com espirituais. É isto uma parábola para a época presente. Segundo esta parábola se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Por quê? Diz aqui a palavra, que embora estes, no tocante à consciência, é ineficaz, né? É ineficaz para aperfeiçoar, porque nós já fomos aperfeiçoados no corpo de Cristo. E me parece que por causa dos ensinamentos e do engano de insistir em levar o povo de Deus a querer guardar a lei e os mandamentos de Moisés, a consciência deles fica embotada, diz lá a palavra, né? E não só a lei de Moisés não, meus amados. Há também uma ameaça com tradições de homens, sabedoria humana, teologias distorcidas e desviadas da verdade. Então, diz que muitos estão nesta parábola oferecendo dons como sacrifício a Deus. De alguma forma querendo pagar o preço, vamos estudar essa expressão aqui. Pessoas que têm dons de louvar a Deus estão usando esses dons como para comprar ou alcançar ou adquirir alguma coisa de Deus. Não. É ineficaz o que você está fazendo, meu amado, porque você já está aperfeiçoado, diz aqui a palavra. Outros têm um dom. Pense o dom aí que Deus te deu, ou alguma pessoa que conhece que tem esse dom. Pode reparar que na época de hoje presente,
na ausência desta palavra, desse conhecimento que eles estão fazendo com os dons. Estão tentando de alguma forma oferecer a Deus como sacrifício. Como sacrifício. E principalmente com tradições. Você sabe o que significa a palavra tradição? Na Bíblia, a palavra tradição significa cativeiro. Apocalipse diz que a perseverança dos santos está nesta manifestação. Quem leva para cativeiro vai. O que é que a palavra está dizendo? Que todos que pregam tradição distorcida das verdades do Evangelho, de Cristo ensinada pelos apóstolos, eles estão com tradições. E estas tradições é cativeiro. Tanto eles estão em cativeiro, quanto aqueles que estão ouvindo eles estão em cativeiro. A palavra tradição significa cativeiro. Há muitos lugares que estão, né, sustentados por tradições, a Bíblia chama tradição de homens, muitas das vezes desviados da verdade, tradições segundo a lei, qualquer tipo de tradição contrária à tradição dos apóstolos. Existe uma tradição sadia, é toda aquela que está de acordo com a sã doutrina de Cristo. Esta é a verdadeira tradição que nos leva a um cativeiro, o cativeiro de Cristo. Neste eu quero estar sempre cativo, quero estar cativo a Cristo. E existe outros cativeiros que a palavra de Deus fala em Apocalipse, que eles estão matando a espada e estão morrendo a espada também. Pela palavra, que a palavra ela mata, diga a palavra. É uma espada que mata, como diz lá a lei, a letra mata, né? Mas o Espírito dá vida. Então, temos o cativeiro de Cristo pelo Espírito. E temos aí manifestado o cativeiro dos homens pela palavra humana, pela sabedoria humana, que tem trazido o povo de Deus presos neste cativeiro. Então, o que é que nós vemos? Que nos dias de hoje, a época presente, se você abrir a Bíblia, se Jesus não voltar daqui a 10, 50, 100 anos, a mesma palavra vai estar aqui, época presente. E se esta verdade, ensinada pelo Espírito, não estiver presente na sua vida, na vida dos que vão vir depois de nós, até que Cristo venha, eles correm risco de estarem dentro desta parábola oferecendo dons como sacrifícios. Embora estes sacrifícios, no tocante à consciência deles, sejam ineficazes para aperfeiçoar aqueles que prestam culto. Porque os que prestam culto já foram uma vez por todas aperfeiçoados em Cristo. Então, não resta mais sacrifício, nem para os judeus, nem tampouco para os gentios que nunca dependeram e nem viveram à sombra da lei dos mandamentos. Ok? Então, nós temos da parte de Deus a garantia de não vivermos em parábolas, mas vivermos na realidade, viver no Cristo, viver preso no cativeiro de Cristo, não no cativeiro dos homens, que muitos deles têm nome até de igreja, onde pessoas estão tentadas a acreditar que não pode ser salvo se sair daquele lugar. Olha que os judeus, né, enganavam o povo dizendo que não podia ser salvo se não guardasse a lei de Moisés. Alguns pastores atrevidos afirmam que o cristão que não faz parte da igreja dele, da doutrina dele, não pode ser salvo. Pois na verdade a palavra de Deus diz que nós somos salvos por Cristo e pela a verdadeira doutrina, a doutrina dada aos apóstolos e profetas do Senhor. Está escrito em Efésios capítulo 2. Vamos ver? Glória a Deus, Pai. Diga assim a palavra em Efésios 2, versículos 20 em diante. Diga assim a palavra. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Ok? Então, eu e você temos a garantia, a certeza da salvação quando nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de Cristo. Apóstolos e profetas de Cristo. Então, fora
destes ensinamentos, fora deste conhecimento maravilhoso que é a graça de Deus, correm-se riscos de não serem salvos. Não serem salvos. Porque o que se pregam hoje é um evangelho bem mais pervertido do que nos dias dos apóstolos. Porque nos dias dos apóstolos, ele estava fora da igreja. E os apóstolos estavam ali para resistir a qualquer tipo de perversão ao evangelho de Cristo. E hoje esta perversão está dentro da igreja. Por isso há uma necessidade urgente de uma grande reforma protestante. Então, Deus, com a sua palavra, ele tem esta reforma para este tempo, para que possa os remanescentes estar preparados e preparar outros para as batalhas que serão travadas com o anticristo. O anticristo virá, o tempo está se aproximando, tudo está realmente se manifestando e anunciando que ele está pronto para se manifestar. E a igreja precisa estar pronta e ativa debaixo desses ensinamentos, que é a palavra de Cristo. Ok? Então, não guarde nada da lei, nem sábado, nem dia de festa, nem lua nova, nada que se refira à lei de Moisés, e nem também nada que te leve para os rudimentos do mundo, de onde Cristo te tirou. Creia que Cristo é a cabeça, nós somos o seu corpo, e nele nós estamos aperfeiçoados, sem nenhuma necessidade de nenhum sacrifício, nem da lei, nem de mim mesmo com relação. Eu creio pela fé, e pela fé eu continuo vivendo, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Assim cremos, em nome de Jesus, e a todos desde já, um início de ano 2021 abençoado, na presença deste Deus maravilhoso, manifestando sobre as nossas vidas todas as coisas que cooperam para a vida e para a piedade, e fazendo que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque somos chamados segundo o seu propósito. A Ele toda a honra e toda a glória, e a todos graça e paz.